casos, a princípio, não tão graves, né? A adesão do paciente ao tratamento, a adesão do paciente à medicação, né? Todas as questões psíquicas que envolvem ele dizer que ele quer melhorar e aí ele não adere à medicação corretamente, ele não adere ao processo terapêutico do jeito que os livros estimam que ele fosse aderir, né? E que isso faz parte de um processo desse sujeito, né? E que Sim, eu penso que é importante poder falar isso aqui para quem está nos ouvindo, tanto colegas profissionais quanto pacientes, né? Pessoas, né? De que sim. cada um tem o seu trajeto, né? Na verdade, todos querem ficar melhores. E aí eu tenho feito algumas provocações de qual partes dessa pessoa que não aceita muito bem ela ficar melhor, né? Então, Hum. a saúde mental e o ficar melhor passa por várias variáveis, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, você sabe que tem uns trabalhos muito interessantes a respeito disso, né? Por exemplo, a gente tem a perspectiva de quando, vou falar né, do meu lugar, né? Com relação à medicação, por exemplo, a gente recebe um paciente, a gente faz um diagnóstico, a gente faz uma história, a gente colhe uma história, a gente faz uma intervenção, a gente prescreve, faz uma prescrição, e a gente acha que o serviço está pronto, né? Então, assim, bom, está feito o serviço, né? Fiz um diagnóstico, fiz um bom diagnóstico, usei os recursos que eu precisava para o diagnóstico, e tenho medicação adequada para usar nesse paciente, com uma perspectiva de um bom resultado. Eis que a gente faz, teoricamente, tudo direito, e esse paciente volta dali um tempo sem resposta nenhuma, né? Ou piorado, ou, né? Quando volta. É quando volta para dizer para a gente que não melhorou, né? Então, assim, e aí a gente começa a se questionar o que está acontecendo. E tem um trabalho, por exemplo, que prova que só 56% dos pacientes tomam a medicação que a gente prescreve. Né? Então, quer dizer, metade, se a gente baseia, eu estou falando psiquiatra, né? Se a gente baseia, vamos dizer assim, o pilar central da nossa terapêutica é a medicação, metade dos nossos pacientes a gente não trata, Sim, sim. Você né? perde. Não, metade. Uhum, Quer dizer, dos 10 pacientes que eu atendo por dia, só 5 eu estou tratando. Se uhum. a base do meu tratamento é exclusivamente medicação. Porque existem trabalhos muito bem controlados mostrando isso, que 56% só dos pacientes tomam o que a gente prescreve do jeito que a gente prescreve. Então, a gente precisa mostrar para o paciente precisa entender que o tratamento dele não pode se resumir a uma pílula. Né? Tudo bem que ele tem um sintoma, tudo bem que ele precisa da medicação, mas a medicação é mais um recurso que vai ser oferecido para esse paciente. Né? Você concorda comigo que a melhora passa pela consciência e pelas permissões internas? Mais do que isso, né? Então, assim, esse é um processo, né? Depois de tantos anos trabalhando na área biológica especificamente, na área clínica, né? Eu tenho me questionado muito isso, né? Sim. E a gente, ao longo dos anos, a gente vê muito isso, né? Aquele paciente que o sintoma, a doença, tem algumas funções na vida dele que ele não pode abrir mão da doença naquele momento. Né? Sim. A doença tem outras funções além de ser só uma doença. Né? Ela tem outros desdobramentos que às vezes o paciente não está pronto para abrir mão. Né? E E às vezes ele tem consciência, e mesmo depois que ele tem consciência, ele verbaliza claramente, né? Porque na relação de confiança ele verbaliza claramente. Eu não sim, consigo sim, abrir mão, sim, né? sim, E eu sim. penso que nós, enquanto profissionais que acompanham esse paciente, beleza, você não consegue abrir mão disso, dá para a gente ir até onde?
né? Que isso não tem que ser uma negativa de que eu deixo de te tratar porque você não dá a resposta esperada. Sim, sim. Acho que isso é humanidade, sabe? Até É, onde você consegue ir? Qual é o passinho que você consegue? eu acho que isso é uma coisa fundamental, né, para a gente entender, porque a gente tem um mundo psíquico, o nosso mundo, vamos dizer assim, subjetivo, é muito maior do que o nosso mundo objetivo, né? Tem- É muito maior, é muito maior. Então, assim, e a gente não tem a consciência plena do nosso mundo subjetivo. Muitas das nossas ações, muitas das nossas colocações, das nossas escolhas, das nossas posições não são conscientes, né? Não, não é Claramente nada do conscientes. subcórtex, né? Tá aqui, ó, Exatamente. no nosso É, cérebro reptiliano. E aí exatamente. o corpo ele vai reclamando. Então, os pacientes chegam com fibromialgia, com crise de pânico, com taquicardia. Por quê? Porque o corpo espelha o que está acontecendo, mas não chega Exatamente. à consciência, né? Exatamente. E assim, é tão bonito e ao mesmo tempo é tão sofrido, né? Mas bonito de ver o processo e ajudando o paciente a desconstruir isso, né? De poder Sim, informá-lo de que o corpo está doente, porque tem coisas mentalmente que ele não tem sim, consciência, sim. né? E aí, Que pela às vezes consciência, ele vai se dando conta assim, eu não consigo abrir mão disso. é, Eu tenho pacientes que têm melhorado de crise de pânico, e é engraçado nesse sentido de descoberta, né? O medo de voltar a ter a crise. E aí, a hora que você olha o panorama da vida da pessoa, a pessoa tem se posicionado, a pessoa não tem se deixado mais ser abusada, a pessoa tem dito para, deu, não quero, a crise não vem. não volta. É fácil falar para, não quero, deu? Não, não é fácil. Mas a crise não vem, porque você passa a se respeitar. Né? Sim. Mas é um processo a ser construído o tempo todo. Foi ótimo. Um Um beijo. beijo, querida. Tudo de bom. Tchau, Tchau, gente. tchau.